Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o Márcio Graf e, como prometido, hoje eu vou fazer um colorido, tá? Utilizando os lápis da Tris, estes da tons pastéis, tá? E vou usar outras cores aqui da caixinha de 60, tá? Para complementar um pouquinho, que é o marrom telha e o ocre, tá? Para dar um efeito mais na parte do tom de metal, tá? Aqui, ó. Vou deixar aqui já preparadinho as cores. Eu vou usar principalmente os tons pastéis, porque aqui a prioridade é o uso dessa paletinha de cor, tá? Eu vou usar de referência aqui, ó. A ideia que eu tive foi quando eu vi essa imagem aqui desse cristalzinho, tá? Gostei da paleta de cor e vai casar perfeitamente com esses tons que tem aqui, tá? Então, vou deixar separadinho um pouquinho o lápis e vou fazer o esbocinho. Aqui eu estou utilizando um papel de desenho, tá? Aquele bem lisinho. Tem vários desses aqui. Vou iniciar fazendo um esbocinho básico, tá? Aqui eu estou usando um lápis número 2, o HB. Só fazer um esbocinho. Ó, aqui fiz o esboço bem fraquinho, ó. Bem fraquinho mesmo. Só para definir a base de traço. Criei alguns elementos que não existiam, né? Mas eu usei essa imagem somente para referência de tom e para poder fazer o formato, tá? Vou botar um pouquinho ele afastado aqui, tá? E vamos lá. Vamos pegar um pouquinho de cor. Eu fiz super fraquinho aqui, tá? Eu só vou apagar esse risquinho aqui que saiu um errinho. Aqui, ó. Só vou retocar um pouquinho aqui esses traços aqui, retirar algumas áreas que eu não quero que apareça tanto. Ó, que a intenção aqui é deixar o desenho bem fraquinho. Ó, vou tirar aqui. Isso aqui. Estou. De início, pessoal, eu vou utilizar vou mais pra cá. De início eu vou utilizar esse tom, o azul mais claro aqui da caixa, tá? Que é o número 9, tá? Uma dica boa de trabalhar com áreas que quem tem dificuldade trabalhar com dificuldade de fazer com a mão pesada, como acontece, eu utilizo assim, né? Eu vou riscando a mão com a punhadura aqui e vou riscando com a mão bem fraquinha, tá? A chance de ficar o traçado riscado é muito grande, tá? Aparece bastante as linhas aqui do traçado. Uma dica que eu acho que funciona super bem é você segurar o lápis deitadinho, tá? Assim, ó. Ó, deitar ele um pouquinho e fazendo assim, ó, com a mão deitadinha, o lápis riscado e vai largando aos poucos, ó. E assim vocês podem trabalhar, colorir áreas grandes e mantém uma uniformidade maior na hora de fazer as cores, de preencher aquela área, ó. Então, olha só, preenche uma área grande, fica super uniforme assim a transição, ó. E as chances de ficar riscadinho são muito baixas. Ó, então com a mão super leve, né? Vão treinando assim, vocês conseguem preencher áreas super grandes, ó. Pode fazer circular, pode fazer riscadinho assim, ó. Vocês observam que fica uma qualidade de transição, ó, super suave, ó. Praticamente quase nem tem a adição
de risquinhos, né? E vocês podem utilizar isso utilizando outros tons. Então, usando essa técnica aqui, eu vou colorir uma base dele, porque aqui estão os tons mais esverdeados. A base de fundo dele eu vou fazer com esse tom, o número 9, tá? Eu vou preencher aqui o fundo, ou maior área, as áreas maiores aqui onde que aparece. Tá? Com a mão bem levinha, vou preenchendo aqui. Super sutil. Eu acho muito legal fazer pintura de pedras e joias com lápis de cor. Aqui no sul existe bastante profissionais da área de criação, deixa eu fazer do lado, da área de criação de joias, né? E eles utilizam bastante os lápis para fazer os seus esboços e as suas criações de pedras preciosas e joias também. Então vocês podem ir mesclando aos poucos para fazer o lápis mais deitado ou o lápis mais usando a empunhadura, tá? Então fechando quase todo ele aqui. Aqui em cima também, as partes do meio. Praticamente vai cobrir aqui, vamos cobrir quase todo o fundo, tá? Quase todo o fundo com esse tom de azul. Que ele é um tom de azul bem fraquinho, bem bonito. Embora que eles sejam tons pastéis, mas eles são bastante pigmentados. Isso é bem interessante. Talvez que no vídeo não dá aparecendo tanto, mas está bem fraquinho. Agora, vamos começar a utilizar esses dois tons aqui, tá? Que é o mais fraquinho, que é o número 10. Eu vou começar a passar agora nas arestas e definir um pouco mais dos contornos, tá? Estou aqui. Com a ponta bem feitinha, eu vou começar a riscar aqui das bordas, ó, e vou puxando para dentro. Então, ó, aqui mais escuro e para a parte interna mais fraquinho. Você pode fazer a técnica que eu falei antes, né? Com ele deitadinho e vai mesclando aos poucos, ó. Aqui tem um pouco da textura do papel, mas se vocês quiserem passar o lápis em várias direções assim, ó, ele começa a fechar essa textura. Aqui eu passar por cima. Eu vou fazer aqui, passar mais nas divisões para dar um pouco de volume, tá? Mas de acordo com a referência que vocês observarem aqui, ó, ele tem bastante definições dessas áreas, ó, os vincos no caso da pedra, né? Então, vamos fazer aqui, vamos passando mais próximo às linhas. Vocês podem, se vocês acharem confiante, também podem apagar mais as linhas, tá? Geralmente quem faz pintura de livros de colorir, a linha é bem marcante, então vocês não vão conseguir apagar, né? Mas aqui é mais para mostrar a técnica mesmo, né? De uso com esses tons pastéis. Então, ó, vou passar aqui em cima. Ó, algumas árvores podem fechar um pouco mais, mas a ideia é ir mesclando com esses tons de azul e deixando algumas áreas mais claras, né, onde tem ali, e umas áreas um pouco mais escuras. Esse aqui é um colorido bastante simples, né? E eu acho que o pessoal gosta bastante de fazer colorido de pedras, assim, joias. Eu acho maravilhoso. E eu fiquei bastante empolgado quando eu vi o lançamento dessa paleta de cor, né, da atriz. Eu achei uma paleta muito bonita, né? Fiquei entusiasmadíssimo. Uma pena, eu não pude comprar antes porque aqui na minha cidade não tinha, né? Nenhuma papelaria tinha adquirido essa paleta.
Mas daí eu fui fazer a viagem agora de final de ano, né? Para Florianópolis. E lá, passeando pelo centro, eu encontrei essa caixinha de 12, né? E não fui bobo nem nada e já comprei duas, né? Bem fraquinho mesmo, só para definir um pouquinho mais e dar um pouco mais de cor. Que a intenção aqui é fazer, trabalhar umas áreas mais que dê mais contraste e que dê um pouco de volume. Bem fraquinho mesmo. Agora eu vou pegar um pouquinho do tom um pouco mais forte, que é o número 11, tá? E vou colocar um pouco mais de carga em alguns pontos, tá? Principalmente nessa base aqui de baixo. Então, eu posso ir marcando aqui. Eu gosto muito de fazer um movimento circular, que eu acredito que tem uma mistura melhor, tem um controle melhor, na verdade, sobre aquilo ali, ó. Vocês podem ir passando aqui ó, com a ponta do lápis, sobre essas linhas para definir um pouco mais essa parte de volume, esse quebradinho, como se fosse. Ó. E vamos mesclando basicamente assim, soltando a mão um pouquinho mais e pressionando algumas áreas um pouquinho mais. Ó. Então, essa irregularidade que tem de cor em algumas áreas é o que deixa o colorido um pouco mais realista, né? Então, se eu conseguir fazer liberar esse pigmento treinando com a mão mais leve ou mais pesada, né? Então, essa área aqui tem um pouco mais de volume, né? De escurinho. Ó, você observa que já começa a definir um pouquinho mais. Aqui é a mesma coisa. Ó, vocês podem deitar o lápis assim, com a mãozinha, e vão preencher um pouquinho mais essa área. Isso também. Eu, eu recebi alguns comentários de escrita nos vídeos que eu postei aqui sobre a resenha, e eu vi que vocês têm bastante interesse em ver mais resenhas aqui no canal, né? Eu acho que vocês têm bastante curiosidade. Eu vou tentar trazer mais resenhas de materiais para vocês, de lápis de cor ou algum material que eu utilize em específico, né? E é sempre super bom vocês comentarem aqui, porque daí eu vou definindo e vou trazendo mais conteúdo desse tipo que vocês gostem, né? Então é bem importante. Eu adquiri os lápis de 120 cores da Castel, tá? Então posso trazer aqui para vocês também, tá? Vou pegar um pouquinho desse tom número 8, tá? E vou adicionar em algumas áreas aqui para dar um contraste, porque eu acho que uma cor que combina também um pouquinho. Só fechar um pouquinho mais, tá? Para tirar um pouquinho desse tom de verde aqui, só dar uma amenizada. Vou passar em algumas áreas aqui, ó. Que é uma cor que casa super bem com aquele fundo que eu havia feito antes, né? Vocês observem que fica esses tons são muito suaves, muito bonitos. E tu não precisa fazer força nenhuma praticamente. Esses lápis eles soltam muita pigmentação. Eu gosto bastante da forma que eles se misturam, embora eles sejam, digamos, bastante encerados, né? Tem gente que não gosta disso, mas eu acho que dá para trabalhar super bem com eles dessa forma. E é o que esse enceradinho é o que deixa eles mais macios, né? Os lápis escolares que são lápis escolares, né? Mas dá para fazer coloridos muito lindos mesmo. Que eu acho que é possível colorir com qualquer coisa, assim, qualquer lápis, né? Cada lápis tem o seu jeito, né, de trabalhar. Vou voltar com o 10 aqui de novo. Só vou fazer algumas áreas um pouco mais escurinhas
aqui definir um pouco mais esses tons, mas como bem levinha, só para fechar um pouco mais algumas áreas, tá? Acho que ficou um pouquinho vazio, porque a cor predominante é esse tom mesmo, né? Algumas áreas que vocês querem, por exemplo, que fique um tom um pouco mais claro, vocês podem usar essas borrachas aqui, ó, que são borracha lápis, que são bem macios. Vocês podem, por exemplo, claro, aqui eu gostei do resultado, mas se vocês quisessem que tivesse uma área um pouco, retirar um pouco da cor, vocês podem utilizar o lápis borracha, esse mais maciozinho, e pressionando e retirando um pouco dessa cor do lápis de cor. Também funciona, tá? Tem gente que usa para fazer uma mescla, deixar uma área um pouco mais clara o lápis branco, também é uma alternativa que fica bonito também. Mas em algumas áreas, em algumas técnicas, dá para utilizar o lápis borracha também. Aqui, para fazer essa parte do metal, eu vou utilizar o número 1, tá? Que é um amarelinho mais claro. Vou preencher, se preencher essa área aqui com um amarelo mais clarinho. Isso é um amarelo bastante sutil. Eu acho que deveria ter mais opções de tons bem clarinhos como este nas caixas, né? Ó, vou preencher todo ele com esse amarelo. Como eu quero um efeito mais de dourado, né? E aqui faltou um pouquinho de cor, eu peguei esses dois aqui, que é o ocre, que já é um tom mais amareladinho, tá? E esse que vai dar um efeito mais amarelado, mais avermelhado é o marrom telha, tá? Então, o ocrezinho aqui e vou passar aqui na linha de baixo. Ó, na linha de baixo, vou levar até o outro lado. Ó, ele já definiu um pouco mais aqui, deu uma sombrinha, tá? Vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Só para definir uma sombra. Vou fazer essa parte do círculo aqui embaixo também, dessa parte dessa bolinha. Ó, vou fazer mais escuro embaixo. C. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Deixar essa área mais escurinha aqui. Vou fazer um pouco mais forte aqui, porque eu quero que tenha essa área mais intensa. E aqui também. Vou fazer aqui mais intenso e vou soltando a mão mais para os lados, tá? Para dar um pouco mais de efeito de volume aqui nessa área. Se vocês pressionarem um pouco mais na linha, ele define. Isso vale aqui em cima também. Então, aqui embaixo também. Segurar um pouco mais firme e fazer o contorno aqui dela. E aqui embaixo também. Bom, já que eu estou com a mão aqui, como isso aqui é uma peça translúcida, ela tem reflexo, né? Então, para ficar um pouco mais realista, você deita um pouquinho o lápis aqui e vai passando bem fraquinho aqui, ó, sobre este azul, só uma leve linha, ó, com a mão bem leve, só para fazer o efeito de reflexo um pouquinho sobre a pedra. Ó. Ó, bem fraquinho. E aqui, como tem um pouco mais dela tá mais deitadinha, eu vou colocar um pouquinho mais de carga. Dá pra fazer aqui embaixo também, né? Agora, o marrom telha, eu só dou uma leve acentuada nessa parte aqui, nessa parte de cima e aqui também. Só para dar um pouco mais de brilho, digamos, nessa área, né? E um pouco mais de acentuadinha de umas áreas que são mais escuras. Isso aqui é para adicionar como se fosse uma sombra, né? E ao mesmo tempo um leve reflexo nessa parte do transparente. Ficou um efeito bem bonito. Ó, aqui embaixo também.
E o resto é fazer com a criatividade, né? Aqui eu tô, ó, só um pouquinho mais forte. Depende do resultado que vocês querem, vão aplicando uma área um pouco mais, um pouco menos, para atingir o resultado. Eu posso voltar aqui com esse amarelo, o 01, e adicionar um pouquinho mais de cor para dar um pouco mais de vida em algumas áreas e preencher também. Aqui. Também dá para colocar um pouquinho desse verde, acho que fica bem bonito também. Ó, aqui é o 12, tá? Você pode adicionar em algumas áreas aqui, ó, esse tonzinho de verde fica muito bonito também. Fica suave e fica um contraste legal. Só em alguns pontos, né? E agora, para finalizar, eu só vou retirar todas as linhas que estão mais em evidente. Ó. Passo com cuidado aqui em cima e vou eliminando as linhas. E posso fazer alguns detalhezinhos, algum acabamento especial para dar um pouco mais de volume. Ó. Super simples a técnica, mas fica um efeito muito bonito, né? E aos poucos vocês vão definindo algumas áreas para dar um pouco mais de contraste. Ó, vou dar um zoom aqui no detalhe. E esse aqui é meu colorido com os lápis, né, de tons pastéis da atriz. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se assistiu até aqui, deixe um gostei. Se não conhece o canal, se inscreva, tá? Ative o sininho. Deixe um comentário aqui na descrição, né, sobre próximos vídeos, conteúdos também. Alguma dúvida que vocês tenham, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.